Em toda tentativa de estudo do mundo e da natureza, o homem se encontra inevitavelmente diante de uma série de perguntas definidas, às quais não pode dar respostas diretas. Mas do seu reconhecimento ou não reconhecimento dessas perguntas, da sua maneira de formulá-las e da sua atitude em relação a elas, depende todo o processo posterior do seu pensamento sobre o mundo e, consequentemente, sobre si mesmo. As mais importantes dessas perguntas são as seguintes: 1. Que forma tem o mundo? 2. O mundo é um caos ou um sistema? E 3. O mundo se formou acidentalmente ou foi criado de acordo com um plano? E por estranho que possa parecer à primeira vista, uma ou outra solução da primeira questão sobre forma do mundo realmente determina a solução possível, tanto da segunda como da terceira. Se as perguntas sobre se o mundo é um caos ou um sistema, e se o mundo se formou acidentalmente ou foi criado de acordo com um plano, forem resolvidas sem serem precedidas por uma definição da forma do mundo, e não resultarem dessa definição, essas soluções não terão peso, exigirão fé e deixarão de satisfazer a inteligência. Só quando as respostas a essas perguntas derivam da definição da forma do mundo é que podem ser suficientemente exatas e completas. Não é difícil provar que as filosofias gerais da vida, predominantes em nosso tempo, baseiam-se nas soluções dessas três perguntas fundamentais, de tal modo que podiam ter sido consideradas científicas durante o século XIX. As descobertas do século XX e mesmo as do final do século XIX não afetaram, por enquanto, o pensamento comum ou afetaram muito pouco. E não é difícil provar que todas as questões ulteriores, concernentes ao mundo, cujo desenvolvimento e elaboração constitui o objeto do pensamento científico, filosófico e religioso, partem dessas três questões fundamentais. Mas, apesar de sua importância predominante, a questão da forma do mundo tem sido levantada, de forma independente, de maneira comparativamente rara, sendo incluída em geral em outros problemas cosmogônicos, cosmológicos, astronômicos, geométricos, físicos e outros. O homem médio ficaria muito surpreso se lhe dissessem que o mundo pode ter uma forma. Para ele, o mundo não tem forma alguma. No entanto, para compreender o mundo, devemos poder construir algum modelo do universo, embora imperfeito. Não se pode construir tal modelo do mundo, do universo, sem uma concepção precisa da sua forma. Para fazer o modelo de uma casa, é preciso saber a forma da casa. Para fazer o modelo de uma maçã, é preciso saber a forma da maçã. Portanto, antes de passar aos princípios sobre os quais podemos construir um novo modelo do universo, devemos examinar, ainda que apenas de modo sucinto, a história da questão sobre a forma do mundo, o estado atual desse problema na ciência e os modelos que foram construídos até nossos dias. As concepções cosmogônicas e cosmológicas antigas e medievais dos sistemas exotéricos, as únicas que se tornaram conhecidas pela ciência, nunca foram muito claras, nem muito interessantes. O universo que retratavam era, além disso, um universo muito pequeno, muito menor do que o mundo astronômico moderno. Não vou, portanto, falar delas. Nosso estudo dos diferentes pontos de vista sobre a questão referente à forma do mundo começará a partir do momento em que os sistemas astronômicos e físico-mecânicos se libertaram da ideia de que a Terra é o centro do mundo. O período em questão abrange vários séculos, mas na verdade só nos ocuparemos do último século,
quase precisamente do final do primeiro quarto do século XIX. Naquela época, as ciências que estudavam o mundo da natureza tinham sido divididas desde muito tempo e estavam na mesma relação mútua em que se encontram agora, ou em que se encontravam até certo ponto muito recentemente. A física estudava os fenômenos da matéria que nos cerca. A astronomia estudava os movimentos dos corpos celestes. A química tentava penetrar o mistério da estrutura e composição da matéria. Essas três ciências físicas baseavam suas concepções da forma do mundo inteiramente na geometria de Euclides. O espaço geométrico era considerado um espaço físico. Não havia nenhuma diferença entre eles, e o espaço era tido como separado da matéria, assim como uma caixa e sua capacidade podem ser examinadas independentemente de seu conteúdo. O espaço era compreendido como uma esfera infinita. Esta era determinada somente a partir do centro, isto é, de qualquer ponto, por três raios em ângulos retos recíprocos. E uma esfera infinita era encarada como totalmente semelhante, em todas as suas propriedades físicas, a uma esfera finita. A questão da não correspondência do espaço tridimensional, infinito ou finito, geométrico, isto é, euclidiano, por um lado, com o espaço físico por outro, só surgiu muito ocasionalmente e não interferiu com o desenvolvimento da física nas direções possíveis a ela. Foi só quase no final do século XVIII e começos do XIX que a ideia dessa não correspondência e a dúvida quanto à correlação de identificar o espaço físico com o espaço geométrico se tornaram tão insistentes que não foi mais possível silenciar sobre elas. Essa dúvida foi levantada em primeiro lugar pelas tentativas de uma reavaliação dos valores geométricos, isto é, aprovar os axiomas de Euclides ou sua incorreção, e em segundo lugar pelo próprio desenvolvimento da física, ou mais exatamente da mecânica, isto é, a parte da física que trata do movimento, pois esse desenvolvimento levou à convicção de que o espaço físico não podia estar alojado no espaço geométrico e continuamente colocado além dele. O espaço geométrico só podia ser considerado como espaço físico se fechasse os olhos ao fato de que tudo está imóvel no espaço geométrico, de que ele não contém nenhum tempo necessário para o movimento e de que o cálculo de qualquer figura resultante do movimento, tal como uma hélice, por exemplo, exige 4 coordenadas. Mais tarde, o estudo dos fenômenos da luz, da eletricidade e do magnetismo, e também o da estrutura do átomo, precisaram de uma ampliação semelhante do conceito de espaço. Era duplo o resultado das especulações puramente geométricas, referentes à correção ou incorreção dos axiomas de Euclides. Por um lado, surgiu a convicção de que a geometria era uma ciência puramente especulativa, que tratava exclusivamente de princípios e estava absolutamente completa, não se podendo acrescentar nada a ela, nem alterá-la. Também uma ciência que não podia ser aplicada a todos os fatos com que nos deparamos, que só é verdadeira em certas condições definidas, mas nessas condições é perfeitamente confiável e insubstituível por qualquer outra coisa. Por outro lado, surgiu um certo desapontamento com a geometria de Euclides e um desejo de remodelá-la, reconstruí-la sobre novas bases, alargá-la, torná-la uma ciência física que pudesse ser aplicada a todos os fatos que encontramos, sem a necessidade de organizar esses fatos numa ordem artificial. A primeira ideia sobre a geometria estava certa, a segunda, errada, mas pode-se dizer que essa segunda atitude triunfou na ciência e, desse modo, retardou consideravelmente seu desenvolvimento.
mas voltarei a isso mais adiante. As ideias de Kant das categorias de espaço e tempo, tomadas como categorias de percepção e pensamento, nunca entraram no pensamento científico, isto é, físico, a despeito de certas tentativas posteriores de introduzi-las na física. O pensamento científico físico prosseguiu separado do pensamento filosófico e psicológico, e o pensamento científico sempre encarou o tempo e o espaço como tendo uma existência objetiva para nós. E em virtude disso, sempre foi considerado possível expressar suas relações matematicamente. Mas o desenvolvimento da mecânica e de outros ramos da física levou à necessidade de reconhecer a quarta coordenada do espaço, além das 3 coordenadas fundamentais, comprimento, largura e altura. E a ideia da quarta coordenada, ou da quarta dimensão do espaço, se tornou aos poucos cada vez mais inevitável, embora, durante muito tempo, continuasse sendo uma espécie de tabu. O material de construção de novas hipóteses sobre o espaço permaneceu nos trabalhos dos matemáticos Gauss, Lobachevsky, Saccheri, Bolyai e, sobretudo, Riemann, que em meados do século XIX já considerava a questão da possibilidade de uma compreensão totalmente nova do espaço. Não houve nenhuma tentativa séria de um estudo psicológico do problema do espaço e do tempo. A ideia da quarta dimensão permaneceu por muito tempo engavetada e era vista pelos especialistas como puramente matemática e pelos não especialistas como mística ou oculta. Mas, se partirmos do momento do aparecimento dessa ideia, no início do século XIX, e fizermos um breve exame do desenvolvimento do pensamento científico daquele momento até os nossos dias, isso pode nos ajudar a compreender o curso que o desenvolvimento posterior da ideia pode tomar. Ao mesmo tempo, podemos ver o que essa ideia nos diz ou pode nos dizer com relação ao problema fundamental da forma do mundo. A questão primeira e essencial que se levanta nesse ponto é a da relação das ciências físicas com a matemática. Do ponto de vista comum, é considerado como fato consumado que a matemática estuda a relação de quantidades no mesmo mundo, de coisas e fenômenos, que o estudado pelas ciências físicas. Seguem-se daí mais 2 proposições. Primeiro, que toda proposição matemática deve ter um equivalente físico, embora este possa ainda não ter sido descoberto no momento dado. E segundo, que todo fenômeno físico pode ser expresso matematicamente. Na verdade, nenhuma dessas proposições tem fundamento algum, e a sua aceitação como axiomas detém o progresso do pensamento ao longo das próprias linhas em que o progresso é mais necessário, mas isso será tratado mais tarde. Nas análises que se seguem de todas as ciências físicas, só examinaremos a física propriamente dita, e nesta teremos que prestar mais atenção, em primeiro lugar, à mecânica, pois, desde cerca de meados do século XVIII, a mecânica assumiu uma posição predominante na física, tanto que até bem recentemente se considerava tanto possível como provável encontrar um meio de interpretar todos os fenômenos físicos como fenômenos mecânicos, isto é, como fenômenos de movimento. Alguns cientistas foram até muito mais longe nessa direção, e não contentes em admitir a possibilidade de encontrar um meio de interpretar os fenômenos físicos como fenômenos de movimento, afirmavam que esse meio já fora encontrado e que ele explicava não só os fenômenos físicos, mas também os fenômenos da vida e do pensamento. Atualmente encontramos, muitas vezes, uma divisão da física em velha e nova, e em suas linhas principais
pode-se aceitar essa divisão. Ela, no entanto, não deveria ser compreendida de maneira demasiadamente literal. Agora, tentarei fazer um exame sumário das ideias fundamentais da velha física que levaram à necessidade de construir a nova física, que destruiu inesperadamente a velha. E então chegarei às ideias da nova física que conduzem à possibilidade de edificar um novo modelo do universo, que destrói a nova física assim como esta destruiu a velha. A velha física durou até a descoberta do elétron, mas até mesmo este era concebido pela velha física como algo que existia no mesmo mundo artificial, dirigido pelas leis de Aristóteles e Newton, nas quais se estudavam os fenômenos visíveis. Em outras palavras, o elétron era aceito como algo que existia no mesmo mundo em que existem nossos corpos e outros objetos comensuráveis a eles. Os físicos não compreendiam que o elétron pertence a outro mundo. A velha física se baseava em certos fundamentos fixos. O espaço e o tempo da velha física possuíam propriedades muito definidas. Primeiro que tudo, eles podiam ser examinados e calculados separadamente. Isto é, o ser de uma coisa no espaço não afetava ou tocava de nenhum modo seu ser no tempo. Depois, havia um espaço para tudo que existe e tudo que ocorria nesse espaço. O tempo também era um só para tudo que existe e era medido sempre e para todas as coisas por uma escala. Em outras palavras, considerava possível medir com uma só medida todos os movimentos possíveis do universo. Pode-se formular este princípio em seu significado moderno. Assim, no universo inteiro e sob todas as condições possíveis, as leis da natureza devem ser idênticas. Noutros termos, uma lei que foi estabelecida num lugar do universo deve manter-se válida em qualquer outro lugar dele. Com base nisso, a ciência, ao estudar os fenômenos sobre a Terra e no Sistema Solar, admitiu a existência dos mesmos fenômenos nos outros planetas e em outros sistemas solares. Na realidade, esse princípio, atribuído a Aristóteles, sem dúvida, nunca foi compreendido por ele no sentido que adquiriu nos dias de hoje. O universo de Aristóteles diferia muito do universo como concebemos. O pensamento dos contemporâneos de Aristóteles era muito diferente do pensamento das pessoas de nossa época. Muitos princípios fundamentais e muitos pontos de partida do pensamento que podemos aceitar como firmemente estabelecidos tinham que ser provados e estabelecidos por Aristóteles. Este tentou instituir a unidade das leis como um protesto contra as superstições, a magia e os milagres ingênuos, e assim por diante. Para compreender o princípio de Aristóteles, é necessário dar-se conta de que ele ainda teve que provar que, se os cães em geral não podem falar na linguagem humana, então um cão em particular, digamos, na ilha de Creta, também não pode falar. Ou que, se as árvores em geral não podem mover-se, então uma determinada árvore também não pode, e etc. É claro que tudo isso foi esquecido há muito tempo, e do princípio de Aristóteles resulta hoje a ideia da permanência de todos os conceitos físicos, tais como movimento, velocidade, força, energia e etc. Isso quer dizer que o que foi considerado uma vez como movimento permanece sempre em movimento. O que foi visto uma vez como velocidade continua sempre velocidade, transformando-se em velocidade infinita. Em seu significado primário, o princípio de Aristóteles é compreensível e necessário, e não é mais do que a lei da sequência geral de fenômenos, que pertence à lógica. Mas, em seu significado moderno, o princípio de Aristóteles está completamente errado. Mesmo para a nova física, o conceito de velocidade infinita, que é baseado exclusivamente no princípio de Aristóteles,
tornou-se impossível, e o princípio de Aristóteles deve ser completamente abandonado antes que o planejamento de um novo modelo do universo se torne possível. Voltarei mais tarde a esta questão. Ao falar da física, é antes de tudo necessário analisar a própria definição do assunto. De acordo com a definição dos manuais dessa ciência, a física estuda a matéria no espaço e os fenômenos que ocorrem nessa matéria. E aqui nos encontramos imediatamente diante do fato de que a física opera com quantidades não definidas e não conhecidas, que por conveniência ou dificuldade de definição são tidas como quantidades conhecidas, que até mesmo não exigem definição. Distingue-se formalmente na física, em primeiro lugar, quantidades que exigem definição, e em segundo lugar, quantidades primárias, cuja ideia é considerada inerente a todas as pessoas. O professor Johnson, em seu manual, enumera como quantidades primárias: extensões, a extensão linear, a superfície e o volume, isto é, o comprimento de uma linha reta, a área de uma porção de superfície e o volume de uma porção de espaço limitado por superfícies, sendo a extensão a medida do tamanho e da distância. Tempo, velocidade do movimento retilíneo uniforme. Evidentemente, esses são só exemplos e o professor Johnson não insiste na totalidade da lista. Na realidade, a lista é muito longa, inclui espaço, infinito, matéria, movimento, massa e etc. Numa palavra, praticamente todos os conceitos com os quais a física opera se referem a quantidades indefinidas e indefiníveis. É claro que, num grande número de casos, é impossível evitar operar com quantidades desconhecidas, mas se tornou um método científico tradicional não reconhecer nada como desconhecido e considerar as quantidades que escapam a uma definição como primárias, cuja ideia é inerente a todas as pessoas. O resultado natural foi que todo o vasto edifício erguido com tremendo trabalho tornou-se artificial e irreal. Na definição da física citada acima, encontramos dois conceitos indefinidos: espaço e matéria. Já me referi ao espaço das páginas anteriores. Quanto à matéria, o professor Johnson escreve Manual de Física, volume 1, Introdução. Ao objetivar a causa de uma sensação, isto é, ao transferir essa causa para um lugar definido no espaço, concebemos esse espaço como se contivesse algo que denominamos matéria ou substância. Mais adiante, o professor Johnson diz: o emprego do termo matéria estava reservado exclusivamente à matéria capaz de afetar mais ou menos diretamente nosso órgão do tato. Em seguida, a matéria é dividida em matéria orgânica, de que se compõem os corpos vivos e as plantas, e matéria inorgânica. Esse método de dividir em lugar de definir é aplicado na física onde quer que seja difícil ou impossível definir, isto é, em relação a todos os conceitos fundamentais. Mais tarde, nos encontraremos com frequência com esse fato. Só as características externas determinam a diferença entre a matéria orgânica e a inorgânica. Admite-se ser desconhecida a origem da matéria orgânica. A transição da matéria inorgânica para a orgânica pode ser observada. Alimentação, respiração. E admite-se que tal transição só ocorre na presença e através da ação da matéria orgânica já existente. O mistério da primeira transição permanece oculto. Johnson. Por outro lado, vemos que a matéria orgânica facilmente se transforma em matéria inorgânica e perde certas propriedades indefiníveis que chamamos vida. Fizeram-se muitas tentativas para encarar a matéria orgânica como um caso particular da inorgânica e explicar todos os fenômenos que ocorrem na matéria orgânica, a saber, os fenômenos da vida,
como uma combinação de fenômenos físicos. Mas essas tentativas, bem como as de criação artificial da matéria orgânica a partir da inorgânica, não levaram a nada, nem puderam criar ou provar qualquer coisa. Apesar disso, deixaram uma impressão muito forte nas filosofias gerais da vida de tipo científico, de cujo ponto de vista reconhece-se a criação artificial da vida, não só como possível, mas já parcialmente alcançada. Os seguidores dessas filosofias consideram o próprio nome da química orgânica, isto é, da química que estuda a matéria orgânica, como tendo um significado meramente histórico e a definem como a química dos compostos de carbono, embora ao mesmo tempo não possam evitar admitir a posição especial da química dos compostos de carbono e sua diferença da química inorgânica geral. A matéria orgânica está, por sua vez, dividida em matéria simples e composta. Isso se torna campo de estudo da química. A matéria composta consiste no chamado composto químico de diversas matérias simples. Cada matéria pode ser dividida em partes muito pequenas, chamadas partículas. Uma partícula é a menor quantidade de determinada matéria, ainda capaz de apresentar pelo menos as principais propriedades dessa matéria. As divisões seguintes da matéria, molécula, átomo, elétron, são tão pequenas que, tomadas separadamente, não possuem quaisquer propriedades materiais, embora esse último fato nunca seja levado em conta de maneira suficiente.